na sua juventude. E por isso, a mochila, as marcas, as dores, estão sendo contempladas e vividas agora na juventude. E tem mulheres que chegaram na vida adulta e não passaram por nada disso, mas que encontraram e que encontram dificuldades, e que está sentada do seu lado e você nem sabe o quanto ela sofre. Mas o que Deus quer dizer para você, independente da fase, e isso serve para os meninos também, independente da fase em que você está, e é importante que você guarde essas fases. Dá uma salva de palma para as minhas meninas lindas. Você está aqui para ser acolhida, viu? Percebam na jornada, perceba na jornada quem está precisando do seu abraço. Perceba na jornada que tem gente carregando uma mochila pesada e não está conseguindo se desfazer dela. Mas eu quero dizer para você hoje é o dia de começar uma nova jornada. Viu? Podem se sentar. Lembram das fases? Você que tem 18 aos 21 anos, aos 22, aos 23, aos 24, aos 25 anos. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Seria bom se você ouvisse isso. Se você não se estudou, não se formou, não correu atrás ou está no percurso de correr atrás, não se meta em relacionamentos. Eita, que um monte de gente vai ficar de mal de mim agora. Não é radical? Às vezes, Letícia, está dentro da igreja, mas não tem nada de crente. Fala sobre graça. Tem o discurso da graça, mas não está cheio de graça. E nós, porque estamos querendo preencher um vazio, queremos companhia, a gente pega vem Rômulo, ai, seu meu amor, ai, eu não sei o que eu faria sem você. Você me entende, você me compreende, você. Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu falei que eu tenho? 15, 18, 19, 20, 21, não fiz nada da vida ainda. E acho que está na hora de namorar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu com 15, 18, 19, 20, tenho outras coisas. Coloca aquela imagem do... Eu tenho outras coisas para fazer, Keisa. Keisa.
Você está rumo ao topo. Só um vídeo é possível? Riquelme, vou dar trabalho para você. Olha lá, você está rumo ao topo. Quando chegar nos 50, filho, sabe o que você quer quando chegar nos 50? Eu não sei porque eu não cheguei ainda, mas eu vou dar a dica. Quando você chega nos 50, alguns de nós, porque meu pai está nos 76 e ele está no pique. Mas algum de nós, quando chega nos 50, quer sombra e água fresca. Quando a gente chega na curva dos 50, se a gente ganhou dinheiro, irmão, se a gente fez uma profissão, se a gente se dedicou durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, vai ser beleza para manter. Mas se a gente não tem uma profissão, se a gente não está estudando, se a gente não está se dedicando, se eu não estou me esforçando, quando chega nos 40, o topo, só a graça e a misericórdia de Deus para o milagre acontecer. Está comigo? Então agora é hora de... Arlete, você está dizendo para eu parar de namorar? Por aí. Bem por aí. Não chegou a hora. Não chegou o momento. Não fica de mal de mim. Mas isso é uma palavra de Deus para o seu coração. Aí você olhou para mim, você que tem 30, você que tem 40 e você que tem 35 como eu. Falou, eu já passei dessa fase. Lembra que você foi chamado para uma nova jornada hoje? Você está sendo convidado para uma nova jornada. As pisadas de bola que você deu precisam ser deixadas aqui antes de começar a subir a montanha. Parece que eu estou olhando para você, mas eu estou olhando para a Clara, que ela está com uma cara assim, tentando entender, viu, Maurício? Onde eu quero chegar. Santidade, o que Deus nos convidou? Esperança. A graça é que vai trazer esperança para você. Para você adulto. Para você viver um novo relacionamento, dentro desse relacionamento que você está, só a esperança que Deus pode fazer um milagre. Só colocando esperança. É que isso é possível. Porque senão o fardo vai ficar pesado. Tiro as coisas que não importam, coloco dentro da mochila o quê? Esperança. Santidade. Já aprendemos que santidade nós não conseguimos na força do nosso braço. É a graça que vai fazer isso conosco. É Jesus dentro de nós que vai nos dar condição de não cair e cair de novo no mesmo pecado. É a graça dentro de nós, não a graça como discurso. A graça sob discurso, se você ligar qualquer canal de televisão, se você colocar em qualquer canal de rádio, você vai ouvir cantando sobre o amor. Você vai ouvir sobre o amor. Nunca o amor esteve na boca das pessoas como agora. Nunca foi tanto cantado sobre o amor como agora. Nunca nós ouvimos tanto sobre o amor como agora. Mas é uma graça somente no intelecto. É uma graça somente na nossa fala. Deus está convidando eu e você para uma graça interior. Uma graça que sai do discurso e vai para a prática. De uma graça que dá oportunidade para o outro. Não na lei. A lei que é legalista. A lei que acusa. A lei que senta num banco de culto. E ele não está
com graça, ele não está cheio de graça, ele só vê o ruim, ele vê o desafinado, ele vê o som que deveria ser daquele jeito, a pastora ou o pastor que devia ser outro, o movimento que devia ser outro. Ele não está cheio de graça, ele está na lei, porque quem está na lei só acusa. Quem está na lei, mas tem gente que está dentro da igreja, meu amor, deixa eu dizer para você, que ele fala sobre graça, que ele tem o discurso sobre a graça, mas ele não vive em graça. E coisa terrível, irmão Raimundo, é viver com alguém sem graça. O desgraçado, que é aquele que não tem graça, que é o carente de graça, ele acusa. Ele não tem palavra ele tem uma palavra sempre pronta para te apontar, ele não tem palavra de vida para você. Ele tem, você fez isso, você fez aquilo outro, você era assim, Jaque. Ele é instrumento de Satanás. Ele não é instrumento de Deus. É pesado para mim e para você hoje, porque você hoje vai precisar, em nome de Jesus, deixar no pé da montanha essa sua falta de perdão. Você vai precisar hoje, no pé da montanha, gritar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque o que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero, logo eu faço. Então só a tua graça. O que é graça? Graça é dom imerecido. Eu não mereço. O que o abusador merece? Quando eu estou sem a graça de Deus, eu acho que o abusador, eu acho que o assassino, eu acho que o ladrão que assaltou o outro sem razão nenhuma e deu 2 tiros na cabeça, quando o ser humano já tinha entregue o celular, sabe o que eu acho que ele merece quando eu estou desgraçado, Pai? Eu acho que ele merece a morte. Mas quando eu encontro com a graça me faz ver que eu sou tão miserável, que eu sou tão carente de graça como esse assassino, como esse ladrão, como a prostituta que estava à beira do poço, e Jesus encontra ela, e diz: se eu der para você da água que jorra do trono de Deus, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que a graça faz conosco, Lucas? A graça faz eu ver quem eu sou. Isaías, lembra Isaías? Isaías começa a apontar todo mundo. Ele começa a apontar os erros, e ele começa: ai de vocês, pecadores, ai de vocês, ai. Mas quando ele chega perto de Deus, ele fala: ai de mim, que sou um homem que habito no meio de um povo e que possuo lábios impuros. Eu não sou tão bonzinho, boazinha assim como eu achei que eu fosse. A graça, maravilhosa graça. Salmo 63:3 diz: porque a tua graça de bondade
a tua graça. A graça dele é atos de bondade para comigo e para com você. É atos de amor, é atos de misericórdia, de piedade. O salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. E por isso, os meus lábios te louvam. Não é porque eu sou o rei. Não é porque eu sou o cara. Não é porque eu posso matar. Não é porque eu posso viver como eu quero. E Davi descobre: eu tenho tudo, Senhor, mas a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, nós podemos ter tudo de bom que a vida pode nos oferecer, mas se nós não tivermos a graça, tudo será sempre insuficiente. Por isso que você olha para o lado e você fala assim: gente, por que eu estou assim? Eu tenho um bom marido, eu tenho a casa, eu tenho carro, eu tenho comida, eu tenho lugar para dormir. E não estou satisfeito. Porque te falta a graça. Porque a graça está no seu intelecto. A graça não tomou conta de você ainda. Quando a graça tomar conta de você, quando a graça tomar conta de você, você será um evangelista. Quem está cheio de graça não consegue, Josi, parar de falar de Jesus. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Porque esse é o assunto que interessa ao Pai. Enquanto você está sentado no Netflix, alguém está tentando tirar a sua própria vida. Enquanto você está namorando no momento que não é para namorar, porque a palavra de Deus diz: olha, vocês são jovens, vocês são fortes, e os jovens cuidam das coisas da casa do Senhor. É palavra minha ou é palavra de Deus? Palavra de quem? Radical, quero ouvir. De quem que é essa palavra? Ah, de Deus. Eu sei porque não faz muito tempo que eu fiz 15 anos, eu sei como é difícil ouvir essa palavra. Eu sei que você está sentado aí e está incomodado com essa palavra. Porque essa palavra está fazendo você ter que virar uma chavinha. Obrigada, Paola. Eu sei que essa palavra está fazendo e precisa fazer você virar essa chavinha e olhar para você e para a sua família. E olhar para as estações em que cada um está. E nós, como pais, às vezes nós vamos precisar voltar um pouquinho, dar um passinho atrás, para entrar no ritmo dos nossos filhos. Às vezes nós, como marido, como esposas, vamos precisar diminuir o ritmo, para a gente não perder os nossos. Nós podemos ter dinheiro, saúde, prosperidade, família, filhos e tudo mais. Mas não teremos paz e alegria se a salvação não chegou na nossa casa. Sem a graça de Deus, o ser humano vive como aqueles apóstatas da carta de Judas. Murmura o tempo todo, reclama o tempo todo. Estou em busca de pessoas na minha jornada e na caminhada para satisfazer os meus desejos. Os meus desejos carnais. Por outro lado, mas Arlete, eu não tenho nada. Eu não tenho nada na vida. Aliás, eu perdi tudo. Perdi saúde, perdi bem, perdi família. No meio da minha caminhada, eu tenho 18 anos, eu não tenho nada e nem ninguém por mim. Sou só eu. Sou só eu e Deus. Se você está inserido numa família espiritual, você não está sozinha. Tem pais e mães que querem
adotar você. Porque Deus já disse: eu não deixarei vocês órfãos. O que Ele disse? Eu usarei pessoas, mães, pais espirituais para cuidar de vocês. Ainda que os seus pais te abandonaram, ainda que você não viveu numa família ideal, eu preparei para você uma família ideal. A família de Deus. Se perdemos tudo, mas tivermos a graça de Deus, nós conseguiremos seguir a vida cantando e louvando com satisfação, celebrando a salvação em Cristo Jesus, cheios da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós seremos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6:10, nosso coração se entristece. Ei, o coração pode se entristecer na jornada, mas sempre teremos e temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Quem conhece a parábola dos leprosos? Quantos leprosos eram? O Miguel está aqui pela primeira vez. E talvez nunca mais volte de tanto lembrar dele, né, Miguel? Você volta, né, Miguel? Volta. Sabe que você volta, Miguel? Porque você não veio porque você quis. Foi Jesus que te trouxe aqui. Você acha que foi a Eichla, a Keisa que te convidou. Mas foi Jesus. A parábola dos 10 leprosos é assim, Miguel. E quem mais está aqui pela primeira vez? Mais ninguém? Vou recordar com vocês a palavra dos 10 leprosos. Eram 10 caras. E um homem que compreendeu o valor da graça. É bom que a gente seja grato pela saúde, pela prosperidade material. É bom agradecer pelo emprego. É bom agradecer pela família. É bom agradecer pelas pessoas queridas. Não há nada de errado em você desejar coisas boas para você e para a sua família e para todos que cercam você. Muito pelo contrário. Mas há algo mais valioso que tudo isso. Há algo mais valioso que a própria vida. A graça de Deus em Cristo Jesus. Por que a gente tem que ser grato pela graça? Porque a graça estimula uma reação. A graça exercita o coração. E a graça evoca a gratidão. A graça estimula o coração. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, os versos 11 e 12. A história dos 10 leprosos é a nossa história. Por quê? Vamos observar. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. E ao entrar no povoado ali, 10 leprosos, mantendo a distância. Por que eles estavam se mantendo à distância? Porque os leprosos, naquela época, eles ficavam separados das outras pessoas. Sabe? A pessoa doente, que tem que ficar distante, que não pode ser incluído. Eles não tinham direito nem de ser cidadãos comuns. Eles viviam à fronteira da Galileia e Samaria. Ou seja, eles não poderiam e não podiam se aproximar de Jesus. Ei, deixa eu dizer para alguém específico. Presta bem atenção. Olha aqui para mim, larga tudo que você está fazendo. Eu sei que você está com o celular, está com a Bíblia, mas larga tudo que você está fazendo, porque essa é para você exclusivamente. Talvez você esteja como os 10 leprosos. Eu não tenho o direito de me aproximar de Deus mais pelo tanto de pisada da bola que eu já dei. Mas deixa eu dizer para você.
Hoje é o dia que Deus te chamou para começar uma nova jornada. E mesmo que você esteja distante, que trágico e triste é isso. Você estar tão separado de Deus, tão separado do corpo de Cristo, tão longe e querendo viver com os iguais a você, cheios de lepra, cheios de doenças, hábitos e vícios, acostumado com a deformidade, acostumado a viver essa vida. O mais trágico do pecado não é que ele machuca a gente, ele detona a gente de certa forma. O mais triste do pecado é que ele nos afasta de Deus. Esse é o triste do pecado. Porque tem pecadinho que a gente pensa que nem dá nada, não é? Não tem pecadinho que a gente pensa que é assim? Ah, isso aqui não vai nem nada. Onde você está, Êxila? E a Êxila fala: estou na escola, mãe. Ah, é? É. E ela está lá na casa da Ana Clara. Por que a Êxila... Ah, não vai dar nada. Sabe? Ah, não vai dar nada. Uma mentirinha de nada. Sabe, o pecado nos adoece, divide a gente, separa a gente. E faz a gente exalar um cheiro de morte. Ninguém quer ficar perto da gente. Ai, eu não consigo me relacionar, João. Eu não consigo. Ninguém quer ser meu amigo. Talvez é porque você está cheirando mal. Eles estavam onde? Os leprosos? À margem. E quando, verso 11 ao 13, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. E ao entrar na aldeia, no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Tende compaixão de nós. Próximo. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresenta-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Tem uma coisa importante aqui. Quando Jesus olha para os leprosos, quando Jesus olha para aqueles homens doentes, com a pele em carne viva, ele fala para eles: vão. E sabe o que aqueles leprosos fazem? Jesus não curou eles ali. Jesus dá ordem para eles e falam: vão e se apresentem aos sacerdotes. Tem duas coisas importantes que eu gosto nessa parte. Primeiro, que ao Jesus ao dar a ordem para eles, sabe o que eles fazem? Eles vão. E eles não estão curados ainda, mas eles obedecem. Ai, Arlete, eu não estou preparada para fazer isso. Eu não estou preparado para abandonar isso. Eu não estou preparada para consertar a minha vida financeira. Se você não parar e olhar para isso e pedir ajuda para outra pessoa, vai continuar do mesmo jeito. Eu não estou dando conta aqui da minha família. Se você não parar e pedir ajuda, você não vai dar conta. Mas se você obedecer a voz de Deus, se hoje obedeceres a voz do teu Deus, sabe, no meio de nós tem os legalistas. Como assim? O irmão Raimundo, que é corintiano, está lá no púlpito. Por mim, corintiano não subia ao púlpito. Vamos falar que Corinthians é uma espécie de lepra. Estou brincando, vão me bater depois. Ai, não, me perdoa. Não, os corintianos, é brincadeirinha. Vamos usar outro exemplo. Fui no profundo agora, né? Tá perdoado? Estou perdoada? Que palmeirense é doido? Aqui não é Palmeiras não, filho. Aqui tem Palmeiras, tem Corinthians e tem quem tem Mundial, 3. É. Palmeiras.
3. Foco. Saia a pastora São Paulina e entra a vencedora invicta. Jesus é vencedor invicto. Jesus é o que morreu por mim e por você. Jesus é aquele que venceu a morte. Quem venceu a morte? Jesus venceu a morte. O Senhor que foi me provocar com essa camiseta fez eu perder o foco. Onde a gente estava? Nos 10 leprosos. Corintiano não senta na frente. Estou brincando. Eles vão se apresentar. Eles estão indo. E ao ir, ao obedecer a voz do Senhor, eles deixam de ser corintianos, palmeirenses, são paulinos, e passam a ser filhos amados de Deus, obedientes, e ao ir pelo caminho, eles são curados. Então você legalista, você que gosta de acusar, você que gosta de murmurar, mas o que aquele ali está fazendo no púlpito, cheio de pecado, cheio de não sei o que lá, ou você mesmo não se perdoou, e olha, eu vou esperar ficar santo para eu fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, é caminhando que Deus vai te santificando. É obedecendo que o Senhor vai te purificando. É obedecendo que a palavra vai te limpando. É obedecendo que a palavra vai te deixando limpa. É na caminhada. Então, se você, legalista, que conhece a graça na sua cabeça, mas não vive a graça, tem olhado para o seu irmão de caminhada e dizendo: quem é ele para estar lá no púlpito? Quem é ele para estar fazendo oração? Quem é ele para estar pregando a palavra? Quem é ele? Ei! Ele é filho amado de Deus, que está caminhando e quer chegar ao topo, igual a mim, igual a você. Ele só tem um pecado diferente do seu. Você achou que você era santarrão, né? Quem é santo? Quem é santo? Quem é santo? Quem é santo? Deus é santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então o que acontece? Não se perca. O Deus Santo, Jesus, se faz carne e vem habitar dentro de nós, Ana Clara. E porque Ele está dentro de nós, agora nós podemos dizer que nós somos santos. E porque Ele está dentro de nós, Ele gera em nós a santidade, irmã Lélia. Porque Ele está dentro de nós, Ele vai limpando as arestas. Não é o seu poder, não é o seu braço, não é com a sua força que você vai deixar a promiscuidade, não é com a sua força que você vai deixar a pornografia, não é com a sua força que você vai deixar horas e horas na rede social. É Jesus dentro de você, é a graça dentro de você, a graça te impulsionando a cada dia a estar mais perto dEle. Eles vão sem qualquer vergonha da lepra que carregavam. Eles suplicam por socorro. E eu vou dar uma paradinha agora para você fazer isso, para você suplicar por socorro. E de repente você olha e fala assim: o irmão do meu lado é que tem pecado, eu não tenho não. Ô, desgraçado. Porque Deus opera em nós, a gente olhar para nós e ver aquele que se aproxima de Deus. Lembra Isaías, ele se aproximou de Deus, e só ao se aproximar de Deus, que ele viu o quão miserável e carente da glória de Deus ele era. Vamos fazer essa pausinha? Para você orar e eu orar também. Senhor, misericórdia de mim.
misericórdia. Que a tua graça me alcance, Senhor, misericórdia, porque eu sou pecadora. Misericórdia, Senhor, misericórdia de mim, eu preciso. A tua igreja, nós precisamos de ti. Nós não queremos simplesmente ouvir falar de ti. Nós não queremos simplesmente ouvir falar do seu poder, nós queremos viver o teu poder, a tua graça. Nós queremos exalar a tua graça. E ao encontrar a tua graça, como os leprosos, reagir e dizer: tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar parada, eu não quero ficar inerte, eu não quero ficar imóvel, eu não quero ficar despedaçada ao pé da montanha, eu não quero ficar apodrecendo por dentro com essa coisa que me corrói. Eu não quero me isolar, Senhor, eu não quero me afastar, eu não quero morrer aos poucos, porque o pecado faz eu perder os meus amigos, os meus relacionamentos. A lepra do pecado, ela separa, ela impõe isolamento, ela adoece e causa mau cheiro. Com o dinheiro eu não posso resolver essa questão. Com saúde eu não posso resolver essa questão. Eu não preciso mais de chances, Senhor, ou de oportunidades. Eu não preciso nem de religião. Eu preciso só da tua graça. Só a tua graça, Deus. Só a tua graça encontrada em Jesus poderá me estimular a reagir na direção de Deus. Eu quero a tua graça, porque a tua graça é que me faz ir em tua direção. A tua graça que me faz ir com arrependimento até os pés de Jesus, em busca de cura, de salvação. Socorre-me, Deus, porque eu só estou conseguindo olhar para segunda-feira. Eu só estou conseguindo olhar nessa jornada para a conta que eu tenho que pagar. Eu só estou conseguindo olhar para essa jornada, para o que fizeram comigo até eu chegar aqui, no pé da montanha. Eu só estou conseguindo lembrar dos erros que fizeram comigo, das mancadas que deram comigo. E eu, Senhor, eu estou preocupada com o que o meu irmão da direita está pensando sobre mim, quando que o que verdadeiramente importa é o que tu pensas de mim, é o que tu pensas a meu respeito. O que tu pensas ao meu respeito deverá me interessar, Senhor. Porque como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9, vocês são salvos pela graça, por meio de vós. Ei, isso não vem de você, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. É pela graça. A fé que a graça gera em nós faz a gente exercitar o coração, faz a gente exercitar a fé. Uma pergunta que me vem é: volte para cá. Por que Jesus não curou eles ali, exatamente ali? Jesus era o cara. Jesus é o que poderia fazer qualquer coisa. Poderia salvar eles ali. Porque a fé, lembra, é dom de Deus, a graça é dom de Deus. Jesus estava exercitando o coração deles na fé. A graça de Deus nos estimula a reagir e faz a gente se exercitar em esperança, em amor.
A lei dizia que quando um leproso fosse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote para o sacrifício de ação de graças. O problema é que esses leprosos ainda não estavam curados quando Jesus enviou ao sacerdote. Verso 17 e 14. E ele olhou para eles e disse: vão e se apresentam ao sacerdote. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Foi necessário fé para que esses homens fossem. Parados no topo da montanha, tem um lugar para a gente ir, tem um lugar para a gente alcançar. Vai ser necessário para mim e para você fé para continuarmos andando. Fé para começarmos uma nova jornada. Tem gente aqui, tem um de nós, que estava caminhando com pique total, manja? Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou, e de repente, a fé, Samuel, nos faz começar novas jornadas. Dentro da jornada, eu paro, corrijo a rota, vejo o que está de errado, porque o que está de errado, não está de errado com o pastor, com o líder, com o professor, com o patrão, com um sei lá quem, é sobre mim, não é sobre o outro. Eu não vou porque fulano de tal não faz, eu vou porque fulano de tal me magoou, eu não vou porque... Quem é o teu guia? Você não é mais aquele menininho. Você não é mais aquela menininha pequena. Vamos abandonar as coisas velhas e, cheio da graça de Deus, nessa nova jornada, nesse novo tempo, realizar coisas grandes em Deus. Quando eu era líder, eu fazia e acontecia. Quando estava sob a minha responsabilidade, era diferente. E por que você não está fazendo agora? O tempo é agora. Ai Deus, eu fui líder lá em 1995. Tá, querida, tá bom. Aquele tempo lá a gente fez bastante coisa juntas mesmo, hein? Nossa, você estava animada. E agora, Arlete? O que nós vamos fazer juntas nessa nova jornada? Porque, Arlete, você não pode abraçar tudo. Então, qual fase você está? E nessa fase da juventude, da adolescência ou de criança, Jesus precisa estar incluso. Eu me lembro, irmão, quando eu fiz faculdade, eu estava nessa igreja, não vou falar a idade para não dar spoiler da minha idade, vocês sabem que eu tenho 15. Só quem pastoreava a igreja era eu e o meu pai. Eu não faltava a uma escola bíblica. Eu não faltava nas orações. E do meu jeito, a minha maneira, eu auxiliava os adolescentes, os irmãos. Talvez não da melhor maneira que eles precisavam, mas eu me esforçava para. Então, chegou o tempo de você parar com as desculpinhas que você dá. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E eu estou querendo o quê? O que eu quero agora é beijar na boca. Foi para isso que Deus chamou você. É sobre Ele. É sobre Ele e a sua vontade para a minha vida. É sobre a cruz que carregou o inocente por mim e por você.
Salvação e cura para a alma são resultados da fé que nos leva a agir segundo as promessas de Deus, explícitas no Evangelho da Graça. Gálatas 3, do 1 ao 5. A graça que nós recebemos, a fé que nós recebemos de Deus, irmãos, nos leva a agir. Eu sei muito bem, irmão, quando eu estou desgraçada. Quando eu estou sem graça. Quando eu estou sem graça, eu não quero ver ninguém. Quando eu estou sem graça, eu quero cama. Quando eu estou sem graça, eu fico correndo em volta do meu umbigo. Eu pratico a religião do umbiguismo, sabe? Preocupada com as minhas coisas, correndo tanto para ter as coisas, Avelino. As pessoas estão correndo tanto para ter, para ser. Nós estamos tão preocupados, Clara, com quantas curtidas nós vamos ter, quantos seguidores nós vamos ter. Nós queremos ser publicados, que nós nos afastamos de Deus. Estamos tão preocupados com as nossas contas, com as nossas coisas, que eu fico como o cachorrinho, sabe, que corre atrás do rabinho. Mas ele é irracional. Eu e você não. Nós estamos em abril, dia 14 de abril. E hoje o Senhor Deus está dizendo para você, Lucas, comece uma nova jornada. Eu estou já na jornada. Comece a jornada que eu quero. É a que eu quero, não a que você quer. Porque a que eu quero, sabe a jornada que eu quero? A que eu quero vai dar para você o fim que você deseja. Não é, Maurício? E que fim que ele deseja para mim? Paz, alegria, domínio próprio, a família que você tanto sonha. Em Deus e na cruz de Cristo estão todas as bênçãos. Filipenses capítulo 2, dos versos 12 ao 13. O apóstolo Paulo diz: vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que vocês o façam. Olha o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Guarda essa. Filipenses capítulo 2. Maria Heloísa, trabalhe com afinco a sua salvação. Joyce, obedecendo a Deus com reverência e amor. E temor. Pois Deus está agindo em vocês. Porque você falou assim agora há pouco. Agora está tudo muito claro na minha cabeça. Mas quando eu saio daqui, não sei o que acontece. Aí o apóstolo Paulo diz assim para você no verso 13. Pois eu estou agindo em você. Eu vou gerar em você tanto o desejo de fazer a minha vontade, quanto o poder de realizar aquilo que eu quero. Lembra? Sozinho eu não consigo. Eu já tentei outras vezes. Obedeça a Deus. Obedeça nos mínimos detalhes. Esses dias eu estava conversando com a Clara. E eu disse para a Clara assim: uma coisa que a titia queria pedir para você e queria que você nunca se esquecesse. Quando alguém dizer alguma coisa para você que for de Deus, que é a palavra de Deus, ouve e obedece. Porque se você obedecer a palavra, não tem como dar BO no final. Não tem como.
Gálatas 3:5 diz, eu volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim, porque vocês obedeceram à lei? Ou porque vocês creram na mensagem? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Presta, meu amor, sua Bíblia. Não tem a ver com um monte de regras, Vânia. Não tem a ver com um monte de regras. Eu posso, isso eu não posso, isso. A gente obedece não por causa que a lei nos salva. A gente obedece porque a gente creu no evangelho da graça. A gente obedece porque a gente crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Então não tem como eu andar na minha jornada, na minha caminhada, se eu não me obedecer a Deus, o negócio vai ferver para mim. Se eu não obedecer, não, eu caminho em obediência porque a graça me alcançou e a graça me capacita. A graça, o amor de Deus me atrai para Ele, para que eu faça a vontade dEle. E quando eu compreendo isso, eu paro de ser legalista, tanto na minha vida, quanto na vida do outro. Quando a graça me alcança, eu percebo que eu não valho de nada mesmo. Mas que mesmo assim, Ele me ama. Quando a graça me alcança, eu entendo que o outro é filho amado de Deus também, como assim eu sou. Então a graça não acusa, a graça evoca a gratidão, a graça do Senhor nos alcança. Vamos lá para a parábola. Lucas capítulo 17, do 15 ao 16. Eu acho que nunca na minha vida eu vou conseguir terminar uma palavra. Desde que eu me conheço, e eu preciso desistir disso. De falar que eu vou começar e terminar alguma coisa quando eu estou ministrando. Porque isso não é possível. Para todo mundo é possível, mas para mim não é. Então, tem que entender isso. É igual matemática. Um monte de gente é bom em matemática. Eu descobri que eu não sou, nunca serei, nunca vou ser, porque não tem jeito. Eu tenho problema com o número. Lucas 17, capítulo 15 ao 16. Por isso que na minha casa não sou eu quem cuido das contas. Imagine eu cuidando das contas. 17, do 15 ao 16. Um deles... Quando viu que estava curado, um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Versículo 16. Lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que havia feito. Esse homem era quem? Esse homem era um samaritano. Esse homem era um homem que ele era discriminado pela sua nacionalidade, de onde ele era natural. Lembra que a Giovana, no comecinho, obrigada Giovana, Deus te abençoe, nos disse ali, não é por causa da naturalidade daquele homem, não era porque, por onde, pela sua naturalidade, de onde você nasceu. E era o que aconteceu aqui, esse homem era samaritano, não era bem visto. A graça nos cura, a graça nos salva. Primeiro, a graça nos faz ver como nós somos curados, transformados, de onde fomos tirados. Nós somos tirados da ira de Deus, viu, Logan? Nós estávamos separados, nós íamos para o inferno, nós estávamos separados de Deus. Mas a graça de Deus nos leva de novo e de novo aos pés de Jesus. Sabe? A graça tira o pecado da gente. A graça nos limpa, mas a graça nos carrega de volta. A graça nos leva de volta para se prostrar aos pés de Jesus. Por isso que a gente volta todo domingo. Por isso que a gente volta todo domingo de manhã para os pés dele. Porque a gente sabe o quanto a gente era leproso. Por que os outros eram 10 leprosos nessa parábola? Depois você vai ler com calma e Deus vai te falar muito mais do que falou o meu coração, eu tenho certeza. Por
Por que os outros não voltaram para tributar ação de graças ao Senhor Jesus Cristo? Ouve as palavras de Deus nos versos 16 ao 19. Este homem era samaritano. 17. Jesus perguntou: não foram purificados o João Pedro, a Duda, o irmão Sebastião, a Dai, o Maurício, a Fernanda e o irmão Antônio? Por que só o irmão Antônio voltou? Não se achou nenhum que voltasse a Deus, glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, esse samaritano? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Vê que lá, naquele versículo, acho que é o 16, tem uma coisa que parece que volta, que está aqui no versículo por estar. Por isso que a gente precisa ler o contexto inteiro, porque texto sem contexto é pretexto para a gente criar heresia e mensagens erradas na nossa cabeça. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este homem era samaritano. Parece que a história... Para que reforçar? Este homem era samaritano. Essa observação, meus amados irmãos, Jesus nos ensina que geralmente quem mais graça recebe é mais perdoado, mais gratidão demonstra. E aqueles que são familiarizados com as coisas de Deus, no caso, naquele momento eram os judeus, porque os judeus é que tinham familiaridade com Deus, o grande eu sou, tendem a perder mais facilmente o encanto da graça. Manja? Estamos caminhando com Deus, sabemos sobre Deus, sabemos onde está Gênesis e Apocalipse, sabemos tudo da genealogia de Jesus, somos bons teólogos, mas durante a nossa graça, na nossa caminhada, nós perdemos o quê? A graça. Alguém perdeu a alegria da salvação. Sabe por quê? Estamos familiarizados com o rito, com a canção, com o jeito de cantar, o jeito de adorar. Nada é novidade mais para nós. Ah, Deus curou o câncer da fulana lá. Ah, que legal, Deus é bom, né? Ai, Deus é maravilhoso. Ah, Deus salvou mais um. Deus é aquele que salvou ontem, hoje e será eternamente um Salvador. Nós não vibramos mais. O corintiano grita mais alto no estádio do que na casa do Senhor. E o jogador que vale milhões e ganha bilhões, ele é mais ovacionado do que o Senhor dos exércitos. Aí você fala assim: de quem que você está falando? É sobre você que eu estou falando. Porque eu não ouvi o seu grito de glória. Eu não estou falando sobre mim, tá? É sobre você, mas é sobre nós. Cadê o grito de glória? Cadê a vibração? Cadê a alegria? O sambista da Sapucaí, ele entra mais alegre no sambódromo do que você na casa do Senhor. Está entendendo? Por quê? Porque se você se familiarizou com a graça. Porque eu me familiarizei com a graça. Ah, eu já sei como é. Eu vou lá, eu canto, aí vem o ministério de louvor, aí vem o momento da oferta, aí vem a palavra. Eu nem preciso ir no culto para saber o que aconteceu no culto. Quer que eu fale? Ah, eu vou te falar. Primeiro cantou 2 hinos, não, primeiro, aí o João orou, aí naná, orololó. Já sei o que aconteceu no culto. E você sabe mesmo, sabe por quê?
Porque você e eu viemos muitas vezes para engordar espiritualmente, não para servir. Eu gosto dos americanos, porque os americanos, quando eles vão para a igreja, eles falam: qual é o serviço de hoje? Eles vão lá para servir a Deus, levar alguma coisa para Deus. Como que você cantou para Deus hoje? Como você falou com Ele? Como que você... E eu não estou julgando aqui, meus irmãos, notem, o modo de eu e você adorar, porque nós somos diferentes. Mas o que eu estou dizendo para você é que, como os judeus, nós estamos às vezes familiarizados com a graça. Aí ele pergunta: não curei 10 homens? Ou seja, todos não receberam da mesma graça e do mesmo poder? Onde estão os outros 9? Isto é, se todos os 10 receberam da mesma graça, por que os outros não voltaram para agradecer? Por que só voltou esse estrangeiro? E há uma advertência aqui para mim e para você. Jamais permita que a familiaridade com a graça de Deus deixe que você não se comova mais, a ponto de você não conseguir mais render ação de graças a esse Deus, a ponto de você não perceber quantos livramentos Deus já te deu. Outra coisa, os 9 leprosos curados que não retornaram, não reconheceram a preciosidade da graça. Eles queriam apenas saúde, família, bem-estar. Foram curados. Só que deixa eu dizer uma coisa: eles foram curados, mas não foram salvos. Desfrutaram da graça, mas deleitaram do que Deus podia dar. Arlete, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu perdi tudo que eu tinha. Os negócios parece que estavam indo bem, parecia que eu estava chegando no topo da montanha, parece que eu estava conquistando coisas, tendo coisas. Deixa eu dizer, pode ser que Deus está usando um megafone, te tirando tudo, para que você se aproxime dEle. Porque tendo tudo dEle, tendo a cura, os 9 leprosos receberam da graça, receberam tudo de Deus, mas perderam o principal, a salvação. E às vezes Deus usa o megafone dEle, o megafone da doença, o megafone da perda, para você aprender a ser humilde, para você entender que dinheiro não é tudo. Às vezes Deus usa o megafone da doença para você perceber que o orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Trocaram ação de graças pela religião sem graça, ou seja, tão logo se viram curados, contentaram-se com o ritual do templo e da religião. Vou lá, agradeço. Vou lá, faço o que mandaram me fazer, que mandaram me apresentar aos sacerdotes. Vou lá, faço o que tem que fazer. Canto, celebro, vou no GR, vou na oração. Mas não se voltam para o Deus da graça. Então para ele tudo é peso. Jejuar é peso, orar é peso, estar com as pessoas é peso. Eu quero me isolar. Eu quero ficar sozinha. O outro perigo desses 9 leprosos, a secularização. Trocaram os pés de Jesus pelos bons prazeres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus falar alguma coisa muito forte com você, e Ele te der uma instrução, anote, seja no celular. O celular é perigoso, porque a gente esquece. Quando a gente escreve, a gente reforça. Escreve, mas fica com Jesus até o final da ministração. Eu sei que Deus te pegou logo no começo da ministração, sim ou não? Você está aí assim, ó, para mim, você nem percebeu.
você está bravo com Deus. Porque comigo, se tiver, perda de tempo, eu não posso fazer nada. Quando eu fico bravo com Deus, e quando a gente está bravo com Deus, a gente vai pelo menos e discute com Ele, né? Comigo você fica meio assim, eu não vou, né? Você está bravo com Deus porque Deus te trouxe aqui hoje. Deus te curou essa semana para trazer você aqui. E para dizer para você, eu quero que você comece uma nova jornada, do meu jeito. Tem gente que vai ouvir e vai obedecer. Mas tem gente que está tão acostumado com a secularização, que ele recebe a cura e ele vai para os ídolos do coração, para o louvor dos homens, ao invés do louvor ao Deus de toda a glória. A outra coisa que os leprosos fizeram, os 9, eles trocaram a alegria da vida plena, a acomodação, pela mediocridade da existência. Ou seja, tão logo eles se viram curados, eles foram à igreja, cumpriram seu compromisso religioso, saíram da igreja se sentindo, deixa eu dizer para você, sai da igreja se sentindo leve, às vezes não tão, né, porque às vezes parece que a gente leva umas lapadinhas assim de Deus, e a gente sai meio assim. Se a gente ficar até o final com Ele, a gente não sai assim não. Ele dá cintadas em nós e rapidinho nos abraça. Acomodação. Trocaram a alegria da vida plena com Deus pela mediocridade da existência. Então logo se viram curados, foram à igreja, cumpriram o seu compromisso religioso, saíram de lá e partiram para viver moralmente certinhos, dignamente as suas vidinhas cotidianas, mas sem Cristo. Porque Cristo é alguém que eu encontro no domingo, de manhã ou à noite. Desprezaram, portanto, o Senhor de toda a glória. 57. Essas explicações que eu dei para vocês aqui são explicações possíveis. Além de graves e perigos, esses perigos que a gente viu de religião, de secularizar, de acomodar, tudo isso revela só um pecadinho, ou um pecado: a incredulidade. A incredulidade se manifestou na vida dos 9 leprosos. Tanto assim que só um voltou para agradecer. E esse que volta para agradecer, irmão Antônio, ele diz, versículo 19. Esse homem estava aos pés dele, porque ele diz: levanta-te, vai, a sua fé te curou. Eu disse incredulidade, e alguém pode dizer assim, mas como assim incredulidade? Eu achei que fosse a ingratidão o principal, porque eles creram e... Irmão, quem crê, permanece. Quem crê, permanece. Quem crê, fica até o final. Quem crê realmente em Jesus, irmã Antônia, aconteça o que acontecer. Versos 17 ao 19 diz... 19 é o 19 esse? 19. Próximo. Não, volta. Levanta-te, vai. E a sua fé... Ah, não, porque eu estou lendo errado. É lá em Lucas, que vai estar no verso 17 e 19, que explicou que eles não voltaram para dar glória a Deus. Esses leprosos não voltaram para dar volta. Onde estão os outros 9? Tá certo. Isso, obrigada, Riquelme. Te amo. É 17 e 18, eu anotei errado aqui. Não foram purificados todos os 10? Cadê o glória? É o 17, 18.
Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus? Fique de pé. Eles não tiveram fé. Fé no Cristo. Fé para crer que mais do que tudo, saúde, família, bens, prestígio, religião, eles precisavam da graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te convida hoje para começar uma nova jornada. Você tem sido abastecido, você tem sido cheio, você recebeu missão. E chegou a hora de você se levantar e reagir ao que Deus te falou. Hoje, nessa manhã. A mochila está pronta, abastecida. Ele te convida a fazer uma nova jornada. E ele fala assim, ele falou no domingo passado: pegue a sua cruz e siga-me. Ele diz para mim e para você: vem, eu te chamei para te fazer pescadores de almas. Ele disse: vá, continua na jornada e vai, não peques mais. E quando eu olho para a parábola dos dois filhos lá, o pródigo e o próximo, eu me lembro que um não soube viver na graça. Ele tinha tudo disponível do pai. O irmão mais velho tinha tudo. Ele estava lá, na presença do pai, na casa do pai. Mas ele não sabia viver da graça do pai. O filho mais novo vai embora, faz o que quer e como quer, e volta. E o pai faz festa para ele. Independente de qual filho você é, do mais novo ou do mais velho. Hoje Deus te convida